Olá a todas e todos, esse é mais um episódio do novo programa do Esquerda Diário, o programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que é a organização que impulsiona o nosso Esquerda Diário. E nesse último mês a gente lançou uma nova sessão de debates chamado Esquerda em Debate. Na realidade, a gente está abrindo o Esquerda Diário para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita, que hoje governa o país, mas sem sucumbir à conciliação de classes. Para quem já acompanha o Esquerda Diário nos últimos anos, sabe que a gente se colocou desde 2016 a serviço da luta contra o golpe institucional, mas de maneira independente do PT. E depois, obviamente, no combate a todos os ataques e ao governo Bolsonaro. E para enfrentar o Bolsonaro, a extrema-direita, os militares, de forma consequente, a gente se coloca agora também à disposição de todos que rechaçam a diluição do PSOL com Geraldo Alckmin e Marina Silva para debater como defender a maioria da população, os trabalhadores e o povo pobre, quais devem ser as perspectivas da esquerda. Então, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas, intelectuais e organizações que já estão se posicionando sobre isso e vocês podem acompanhar diretamente no site. E também, como parte dessa iniciativa, que também é impulsionada pelo suplemento teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas. Em meio a esse momento tão turbulento da esquerda no Brasil, a gente vai falar de crises, polêmicas e quais são os caminhos e alternativas. Sempre com convidados que vão expor o seu ponto de vista em debate também com a visão editorial aqui do Esquerda Diário. A gente acha que essa é uma forma de contribuir para construir um caminho de independência de classe diante dessa crise. Bom, antes de começar, eu queria mais uma vez chamar todo mundo a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário. A contribuição é muito importante para a gente manter iniciativas como essa. Vocês podem contribuir pelo Pix, campanhaed@gmail.com. E bom, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, professor Vladimir Safatli, professor de filosofia da USP. Bem-vindo, Vladimir. Agradeço também por ter aceitado o convite aqui para o nosso programa. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder discutir com vocês. Muito bom. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, antes da gente entrar mais a fundo no próprio debate da situação concreta da esquerda no Brasil, eu queria perguntar, em primeiro lugar, como que você está vendo o cenário internacional. Eu acho que a gente pode definir que, nesse momento, se faz mais concreta a definição do Lenin sobre uma época de crises, guerras e revoluções. Então, queria que você abordasse agora no começo quais elementos da situação internacional você destacaria, que perspectivas podem estar colocadas para os trabalhadores e para a população pobre nesse momento. Então, acho que é uma bela questão, haveria várias maneiras de responder. Eu tentaria fazer a seguinte consideração. É quase um pouco lugar comum a insistência no caráter mais ou menos terminal e sombrio da época na qual nós estaríamos vivendo atualmente. Mas eu queria insistir para uma outra dimensão que muitas vezes é negligenciada, que é o fato de que a nossa época procura desesperadamente novas formas de mobilização, de luta, e tem tentado, de várias maneiras, abrir outros espaços para os processos de emancipação social. Eu lembraria, quer dizer, no nosso continente mesmo, na América Latina, a gente viu uma sequência muito significativa de movimentos, insurreições populares, Equador, Colômbia, Chile, e muitas delas deram resultados que são resultados abertos, eu diria, onde há muito claramente um espaço de luta que foi conquistado e que pode ser desenvolvido. A situação europeia é uma situação mais complicada, a gente sabe por uma série de razões, mas eu insistiria que nesses últimos tempos a gente teve, mesmo dentro do horizonte institucional, da política institucional, várias tentativas, mais bem-sucedidas ou não, de conseguir abrir outros espaços para uma reflexão claramente ancorada à esquerda. Eu acho que, é claro, existe uma espécie de leitura que tende a insistir em demasia no caráter, digamos, de ascensão da extrema-direita, no caráter que é quase como uma maneira de insistir para nós que não há muito espaço para nós nos movermos. E a gente vê isso um pouco também no Brasil, da sua maneira.
Então, acho que talvez uma forma de tentar se contrapor um pouco esse discurso é mostrando como, ao contrário, quer dizer, nesses últimos anos, a gente percebe uma enorme tentativa das massas espoliadas, dos setores descontentes, da sociedade civil, em encontrar formas de se mover para poder colocar uma outra pauta de ação política, que não aquela que nós nos acostumamos nesses últimos tempos. Sim, eu acho que é importante, tem uma série de discussões, né, que remetem a essas experiências, que eu acho que talvez até valha a pena a gente aprofundar um pouco, mas do ponto de vista, enfim, a gente vê processos de luta que em muitos momentos não conseguem transcender uma espécie de rebelião popular para se transformar diretamente em um processo revolucionário, né, de tomada efetiva do poder. Esse é um debate, por exemplo, importante em relação ao Chile, por exemplo, né, porque essa questão da institucionalidade que você colocou, dos espaços institucionais, eu acho que é importante a gente também sempre abordar do ponto de vista do programa, né? Qual o programa que esses movimentos levantam de um ponto de vista rupturista com essa sociedade capitalista, né? Ou seja, contra uma medidas de gestão meramente por dentro do sistema capitalista, mas sim buscando uma alternativa de ruptura com o capitalismo. Desse ponto de vista, como você vê a questão do programa a ser levantado nesse momento político internacionalmente, mas também do ponto de vista nacional, né, no Brasil? Então, acho que essa também é uma boa questão. Eu diria basicamente duas coisas. A primeira delas é que você tem razão. Acho que há um movimento que muitas vezes não é claro a respeito de qual o seu real fôlego, mas, de toda forma, me parece que paulatinamente tem se constituído uma consciência que pode ser um elemento novo dentro desse processo, que é a consciência de que existem ao menos dois níveis de transformações estruturais da vida social. Poderia, esquematicamente, chamar cada um desses níveis de um nível microestrutural e um nível macroestrutural. O nível macroestrutural, ou seja, as instituições, as formas de governo, as estruturas do governo, certo? Que normalmente são objetos de lutas partidárias e coisas dessa natureza. E dinâmicas microestruturais, ou seja, a circulação de corpos, as formas com que os desejos constituem circuitos, organizam a vida social, quer dizer, que são questões políticas absolutamente centrais, isso é inegável. Acho que, quer dizer, ainda mais você, que é alguém que trouxe aí para o mundo editorial brasileiro alguns estudos extremamente interessantes sobre como a Revolução Soviética abordou esses problemas, essas questões. Acho que é sensível também a essa dinâmica. Só que eu insistiria que durante décadas, acho que até um certo setor da esquerda negligenciou a necessidade mesmo de uma ruptura macroinstitucional, macroestrutural, né? E uma abordagem de conquista de poder nessa dimensão, como se a mera modificação microestrutural tivesse necessariamente consequências no outro nível. Só que, da mesma maneira como você pode criar rupturas macroinstitucionais que não produzem modificações microestruturais, o outro processo também é verdadeiro. Você pode também modificar microestrutura sem que a macroestrutura ela seja efetivamente tocada, né? Então, acho que está sendo, eu espero, é uma leitura possível, mas cada vez mais claro que são dois processos que devem caminhar de maneira muito bem articulada, né? Você levantou sobre a questão chilena. Me parece que, por mais que existam dificuldades, tensões, ambiguidades, ambivalências dentro desse processo, isso é inegável, né? Eu insistiria que há ao menos um ganho bastante interessante, que é a sedimentação dessa consciência, né? A consciência de que, bem, um processo de transformação e de insurreição precisa passar para uma refundação institucional, né? O que foi tentado através de uma constituinte, bem, que também vai se desdobrar da sua maneira, mas, de toda forma, eu insistiria, quer dizer, que ao menos isso mostra, eu talvez pegaria mais nesse ponto, ao menos isso mostra uma consciência nascente, tá, do verdadeiro campo de transformação política do que nós necessitamos. E acho que no caso brasileiro, como você bem levantou, quando você fez essa pergunta, o caso brasileiro é um caso dramático, né, sob vários sentidos, né?
Eu acho que é um caso dramático, é um caso de retração muito forte do horizonte mesmo de transformação dos setores hegemônicos da esquerda, que fazem com que, bem, o que nós podemos esperar do ponto de vista mesmo de uma abertura de campo e nos próximos anos é algo incerto, bastante inseguro, né? Independente de qual seja o resultado eleitoral dessa campanha de 2022. Sim, eu acho que esse elemento que você colocou, por um lado, né, a necessária tomada de consciência do movimento de massas, e por outro lado, essa relação entre o micro e o macro, para mim, se relaciona bastante com enfim, um ponto de vista que eu considero importante, que é o ponto de vista do papel da classe trabalhadora, né? Porque eu vejo que muitos desses movimentos, essa questão da consciência, muitas vezes se dilui, né, num horizonte mais reformista, digamos assim, e movimentos que terminam desembocando em certos desvios do processo mais disruptivo de luta que estava em curso, como eu acho que é o caso do Chile, também são alertas importantes para justamente pensar no caminho desses processos, né, como não permitir que eles sejam engolidos pelas instituições e sim que eles consigam transcender as instituições, né? E isso eu considero que é muito importante partir, por um lado, né, dessa centralidade da classe trabalhadora como sujeito hegemônico, digamos assim, sujeito revolucionário hegemônico da nossa época, que precisa ter um diálogo com o conjunto dos movimentos e dos setores explorados de massas, mas também esse programa, né, a ser levantado nesse momento, ou seja, um programa que responda às necessidades imediatas do conjunto da classe, mas que não se transformem num muro de proteção ao sistema capitalista, e sim que apontem num sentido transicional, né, do programa. Então, acho que isso também é uma questão que é importante, assim. E para seguir um pouco, até para comentar desse ponto de vista do programa, eu vejo que é um debate fundamental. A gente está, nesse momento, no Brasil, com a situação toda das reformas que estão em curso nesse momento, né? Muita demagogia em relação à possibilidade ou não de revogação das reformas, né? Por exemplo, com a candidatura Lula-Alckmin, né? Ficou claro no lançamento da candidatura que isso não vai ser uma pauta, sendo que é uma bandeira fundamental hoje para defender os setores explorados e oprimidos aqui no Brasil. Então, colocado um pouco isso também, eu acho que valeria a pena, pela crise que a gente vive no Brasil, abordar um pouco, em termos, agora não tanto de programa, mas de estratégia, digamos assim, sobre o papel dos sindicatos, que também é algo que, em algumas das suas elaborações, você vem colocando, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos sindicatos são controlados pelas burocracias sindicais, né? Mas queria que você comentasse um pouco qual que é a sua visão sobre o papel dos sindicatos e também, desse ponto de vista, sobre a centralidade da classe trabalhadora na luta pela transformação revolucionária da sociedade. Então, Diana, eu insistiria o seguinte: talvez a situação seja até um pouco pior, na verdade, porque não se trata, talvez, nem sequer do fato de que setores hegemônicos da esquerda adotam pautas reformistas. Eu acho que eu tenho dificuldade até de ver pautas reformistas nesse sentido, ou seja, eu acho que a retração ainda é mais grave, né? Há um descomprometimento, que eu acho que politicamente é bastante problemático, porque impede, inclusive, que nós possamos discutir a partir de pautas concretas, né? Tipo, a esquerda brasileira ela tem já há um tempo, muito tempo, uma espécie de manobra diversionista que consiste em não colocar claramente dentro do horizonte de debates qual é o programa econômico que a gente está defendendo. Então, ou seja, jogar uma coisa aqui, outra coisa ali, para mim foi muito, mas muito sintomático, né? Que nessa última entrevista que o Lula deu na revista Times, perguntado sobre o seu programa de governo, ele jogou para depois da eleição. Fala, não, depois da eleição a gente vê com quem a gente tem, com quem ganhou. Eu acho isso extremamente problemático porque demonstra já de cara, né, já de entrada, né,
uma espécie de descomprometimento geral nesse sentido. Acho que levando em conta, aproveitando-se de uma situação que eu acho que é uma situação consensual entre todos nós, de que todas as forças devem ser mobilizadas para impedir que esse governo proto-fascista está aí no Planalto continue. A gente sabe muito bem o que isso significa, uma reeleição de um governo dessa natureza. O mundo inteiro mostra que exatamente nos segundos mandatos que o processo todo realmente mostra sua verdadeira extensão. A gente viu isso na Turquia, viu isso na Hungria, viu isso na Polônia. Então, aproveitando-se dessa situação, que é um ponto pacífico, todo mundo tem, acho que, um acordo enorme, salvo setores muito minoritários, né, em relação a isso. Não é possível eliminar de uma vez por todas, eu digo, não só comprometimento programático, né, mas o exercício da política como ampliação da imaginação social, né, que é algo extremamente grave também. A capacidade de, dentro do processo político, você projetar uma série de medidas, de ações que podem não ocorrer amanhã, podem não ocorrer na semana que vem, podem ocorrer em um ano, mas elas galvanizam a luta, entendeu? Galvanizam o processo que ele tem que ter, que você tem lutas de médio prazo, você tem lutas de longo prazo, você tem lutas de curto prazo, certo? E nada disso é colocado em circulação. Isso eu acho, mais uma vez, extremamente problemático, né? E algo não teria outra palavra a utilizar, não ser nocivo. Acho isso realmente nocivo. Dito isso, acho que você levantou também a questão vinculada aos sindicatos, né? Eu acho que nesse momento, quer dizer, por mais que nós conhecemos o fato de que a força sindical ela decaiu em vários setores da sociedade, da sociedade brasileira, certo? Você tem crítica dos sindicatos vem desde os anos 70, ou seja, seu caráter muitas vezes ambíguo. Não é à toa que o setor do sindicalismo nacional, que trouxe uma certa noção de negociação, né, e a sua maneira, acho que acabou compondo com o que há de mais estável dentro da política brasileira, ou seja, um tipo de negociação, eu diria, infinita, enfim, né? E tendo em vista conquistas que se demonstraram muito mais frágeis do que foram vendidas há 10 anos atrás, né? O argumento que se utilizava era, não, nós vamos fazer esse processo gradual, porque esse processo gradual é seguro, porque com isso você vai desmontando tensões dentro do jogo das forças sociais, você garante um reformismo fraco, porém seguro. Ele, de fato, se demonstrou fraco e nada seguro, absolutamente instável. Tanto que nós estamos nessa situação atual. A gente está discutindo, né, a ausência de um comprometimento claro para suspender um conjunto de reformas, certo, que nos colocaram muito aquém de qual era a situação na época, antes da esquerda tomar o poder no Brasil. Então, quer dizer, veja como o processo regrediu, né? Então, eu insistiria, acho que todos os atores deveriam pensar nisso com clareza, né? E mesmo pautas reformistas tradicionais do mundo sindical simplesmente desapareceram do debate. Eu poderia colocar uma só. Por exemplo, o Brasil é um país onde você tem 44 horas de trabalho semanal. Você tem, quer dizer, nem a exigência de você colocar, não, a gente quer 40 horas. Isso sem contar, bem, tem países que conseguiram fazer 35 horas sem redução de salário, né? Quer dizer, nem isso aparece. Então, acho que é uma questão a ser pensada. Sim, inclusive esse tema do programa em relação à jornada de trabalho, na Argentina, por exemplo, é uma das principais pautas que a esquerda revolucionária levanta nesse momento, né? Agitando a ideia de uma jornada de trabalho de 5 dias por semana, 6 horas por dia, sem redução salarial, né? Ou seja, disseminando a ideia de que o conjunto das horas de trabalho podem ser divididos entre empregados e desempregados, para também atacar, e não somente o problema da jornada de trabalho, como o problema do desemprego, que é muito grande, né? Eu acho que é uma consigna bastante forte e ofensiva desse ponto de vista, para mostrar como um programa que se reivindica de esquerda revolucionária pode articular, né, essas demandas. Mas sim, com certeza, a situação ela é pior e mais complexa, de fato,
mas ao mesmo tempo exige, portanto, de nós, eu acho, justamente refletir como não transformar o nosso horizonte em um combate à extrema-direita, apenas e ponto final, né? Ou seja, o combate à extrema-direita, ele precisa ser feito desde uma perspectiva, na minha visão, revolucionária. Eu acho que o caso dos Estados Unidos, para pegar alguns exemplos internacionais, é bem elucidativo desse ponto de vista, porque lá a extrema-direita foi derrotada eleitoralmente, mas não foi derrotada de fato. Segue existindo o trumpismo, segue se alastrando pelo mundo e nesse momento está se fortalecendo de novo, inclusive com novos ataques que estão acontecendo, como é o caso do direito ao aborto, né, nos Estados Unidos, que tiveram, inclusive, algumas manifestações nos últimos dias lá. Então, acho que isso também é importante, porque justamente o desafio que eu acho que está colocado é pensar como que esse enfrentamento à extrema-direita no Brasil pode ser feito sem uma política de conciliação de classes diretamente, mas sem também sucumbir a projetos um tanto genéricos, digamos assim, que terminam se adaptando, né? Acho que tem bastante a ver com o caso do PSOL, que era o que eu já queria entrar um pouco, porque no meio do governo Bolsonaro você escreveu um artigo polêmico com o PT especificamente, né, que, enfim, é onde você colocava, tinha o título, né, como a esquerda brasileira morreu. E nesse artigo você mostra, né, como essa esquerda não buscou resistir aos ataques do governo Bolsonaro, né, e, enfim, nas suas palavras, né, mostrando uma inoperância completa do que um dia foi chamado de a esquerda brasileira. Né? Então, assim, pegando um pouco o gancho dessa elaboração que você fez, nesse contexto todo, qual que é o significado que você vê da política do PSOL nesse momento, né? Porque às vezes a gente fala a esquerda, o PT é a esquerda, isso no âmbito de massas, né, é visto assim, mas na realidade já há bastante tempo o PT não é efetivamente um partido da esquerda, digamos assim, não institucional, né? Então, tratando de um dos partidos que eram vistos como se localizavam à esquerda do PT, como é o PSOL, queria te perguntar como é que você está vendo esse momento. Então, Diana, eu diria duas coisas. A primeira, acho que você fez bem lembrar do fato de que fazer essa comparação com os Estados Unidos, lembrando bem, você pode ganhar eleitoralmente da extrema-direita, o que não significa que você a venceu. E eu acho que é isso que vai acontecer no Brasil. É possível, sim, que nós ganhemos eleitoralmente da extrema-direita. E aí tem toda uma questão se vai ocorrer ou não um golpe, se vai ser possível empossar um novo governo ou não. Tudo isso está longe de ser uma coisa completamente clara, né? A gente sabe, bem, o lugar que os militares ocupam dentro do processo político brasileiro hoje é outro. A gente não tem muita clareza a respeito do que isso efetivamente significa. Né? Agora, imaginar que nós vamos vencer a extrema-direita, eu acho muito, muito improvável. Sim. Eles podem perder, mas eles continuam como força, digamos, consistente, coerente dentro da articulação interna deles, certo? E ideologicamente muito bem constituída. Eles têm um projeto para o país, um projeto de uma revolução conservadora no Brasil, no sentido mais forte do termo. Um projeto que tem enraizamento dentro da história brasileira. É um projeto que a gente pode pegar suas raízes no integralismo, a partir dos anos 20. Por sinal, diga-se passagem, há uma base estética modernista desse projeto. É o lado sombrio, é o modernismo sombrio, né? Que, à sua maneira, nunca saiu do nosso horizonte, misturado com toda a história da nossa incapacidade crônica de elaborar o que significam os processos, digamos, naturalizados pelo colonialismo e todas as suas violências. Tudo isso se constitui um caldo, que é um caldo que agora ganha um corpo, e ganhou um corpo. E esse corpo não vai se dissolver no dia 3 de outubro de 2022. Certo? Então, seria muito importante compreender o que isso significa. E eu acho que há concordância nesse ponto, de que, essa luta, que vai ser uma luta não vai ser uma luta pontual, ela é uma luta que vai exigir um tempo muito grande, ela só pode ser vencida através de uma outra perspectiva revolucionária. Ela não será vencida a partir do modelo conciliatório que diga-se passagem, nos colocou aqui. Não foi por falta de conciliação que nós chegamos nesse ponto.
né? Quer dizer, basta ver a história da Nova República, basta ver o que aconteceu nos últimos 15 anos. Por um exemplo entre vários outros, tá? Mas a gente precisaria ter estabelecido diálogos com as bases evangélicas. Mas vejam bem, historicamente, esses diálogos ocorreram desde o primeiro dia do governo. Do governo da esquerda no Brasil, né? Do governo do PT, desde o primeiro dia. Certo? Isso sempre teve lá, e nem por isso alguma coisa efetivamente ocorreu do ponto de vista da constituição de um campo comum de lutas, e nem vai ocorrer. Certo? Então, mas eu insisto nesse ponto. Esse modelo já foi testado infinitamente no Brasil, e ele é um dos responsáveis por nós estarmos até aqui. Dito isso, eu insistiria. Quando eu falei sobre a morte da esquerda brasileira, eu falei, e eu até insisti um pouco nesse aspecto, falei, olha, isso diz respeito a todos os atores da esquerda brasileira, inclusive nós, quer dizer, eu até te colocado, inclusive, por exemplo, no meu caso, inclusive a classe intelectual, que avaliou mal o processo, avaliou muito mal. A gente não tinha uma avaliação profunda do que era o enraizamento do fascismo nacional. A gente não tinha uma avaliação profunda sobre a permanência das estruturas de violência que organiza o Estado brasileiro. A gente nunca pressionou para valer de verdade, por exemplo, o Estado a desmontar sua máquina necropolítica. Nunca. Isso, a gente falava, mas isso não era visto como uma questão central, definitiva, como depois se mostrou. Basta ver o que aconteceu quando o núcleo proto-fascista da sociedade brasileira se desrecalcou, né, no sentido mais claro. Desculpa, acho que tem alguém entrando aqui. Pronto. Então, eu insistiria nesse ponto para dizer, a meu ver, de fato, esse momento ele marca um esgotamento geral dos atores da esquerda nacional, não só do seu núcleo mais hegemônico, o que nos coloca uma série de questões, sabe? Como lidar com isso, como tentar abrir novos campos, como procurar estruturas de aliança, certo? Qual a melhor estratégia nesse sentido, que tudo isso, de fato, são questões abertas, em aberto, né? Mas eu insisto nisso porque eu acho que tudo foi um sistema meio global. Você tem o núcleo que se organiza como núcleo de gestão do Estado, da esquerda, que vem da esquerda e se organiza como um grande núcleo de gestão do Estado, dentro de um modelo que funciona através da Nova República. Você tem os setores que são minoritários, que procuram, cada um à sua maneira, estabelecer outras pautas e não conseguem, e vão perdendo aderência, vão perdendo força, certo? Ou vão se limitando a certos horizontes. Você tem outros partidos que vão tentando se consolidar como alternativas e também não conseguem, né? Então, quer dizer, você tem um quadro geral, eu diria. Eu acho que uma honestidade intelectual nos obrigaria a trabalhar com esse quadro geral do esgotamento da esquerda nacional, né? Então, eu assumo, e ainda continuo acreditando muito nisso, o que coloca uma questão muito, muito importante, a meu ver, que é, bem, dentro desse horizonte, dito isso, como se mover, o que é possível fazer, como jogar com as estruturas institucionais, certo? Isso é toda uma questão que acho que merece ser objeto de reflexão e de tentativa, né? Descobrindo por tentativa e erro, que é a única maneira que a política efetivamente funciona, né? Sim, isso que você colocou sobre, enfim, as conciliações que foram parte do processo que nos trouxe até aqui, eu acho que é um elemento que é bem importante, assim, porque, de fato, o golpe institucional não foi um ataque meramente ao PT, foi um ataque ao conjunto da classe trabalhadora, mas que teve os seus atores políticos fortalecidos pelo próprio PT, né? Ou seja, no governo. Tanto porque estava aplicando um plano de ajustes ainda não tão robusto quanto o mercado financeiro gostaria, mas porque fortaleceu, como você colocou, a bancada evangélica, o agronegócio, as forças armadas, o poder judiciário, que se transforma quase num partido político, né, no Brasil, o partido judiciário que começa a ter um papel de árbitro da política nacional, né, isso é muito importante. Eu acho que faz essa reflexão que você coloca de como pensar hoje frente a esse cenário, eu acho que diz respeito também a pensar esse processo, né? Porque se essa experiência dos governos do PT, que ofereceram muita conciliação
e sempre discursos de governabilidade, né? Ou seja, uma coisa é a campanha eleitoral, uma coisa é falar como oposição, outra coisa é a política real. E a política real tem que ser, né? Como dizem esses setores, tem que ser, enfim, seguir as regras do jogo tal como estão colocadas, assim. Então, colocando isso e pegando um pouco esse elemento que você colocou mais autocrítico em geral da esquerda, enfim, eu acho que, por um lado, é importante, em primeiro lugar, ver o papel do PT no governo, porque, enfim, além de ter feito isso, né, essa conciliação também impediu a mobilização dos trabalhadores com seu papel nos grandes sindicatos, nas centrais sindicais, mas também a gente viu também vários setores da esquerda com leituras e políticas bastante controversas, tanto em relação a junho, né, a jornada de junho de 2013, quanto em relação ao golpe institucional. Eu acho que essas duas coisas se combinam um pouco. E aí eu queria perguntar um pouco para você sobre isso, porque você também elaborou bastante sobre a jornada de junho, foram muitos debates que aconteceram, tem toda uma posição da intelectualidade petista de demonizar junho. Queria ver um pouco como você vê essa discussão. Uhum. Então, Diana, primeiro eu insistiria no seguinte aspecto. De fato, acho que há coisas a serem pensadas sobre como o que ocorre no Brasil e o que efetivamente significa política real na situação brasileira. Porque, para mim, política real significa, veja, nós tomamos golpes das pessoas com as quais nós governamos. Isso, para mim, que é o elemento real da política brasileira. O golpe que aconteceu em 2016, você vê o Ministério Temer, o primeiro Ministério Temer, todas as pessoas do Ministério fizeram parte, em algum momento, dos ministérios do Lula e Dilma. Percebe? Então, isso deveria nos levar a pensar, né, a respeito do que efetivamente ocorreu e por que as coisas efetivamente ocorreram. Eu não consigo lembrar algo dessa natureza, né, em outra situação da história brasileira. Então, isso para mim é a política real. A política real é o modelo de realpolitik que nos foi vendido foi um fracasso, fracassou fragorosamente e redondamente. Inclusive, a gente está vindo para uma eleição, já que a gente não tem outra alternativa, a não ser a candidatura Lula, porque a esquerda também tem que pensar nisso. O que aconteceu é que a gente não conseguiu criar nenhuma alternativa. Né? A gente está indo para uma eleição onde uma vitória já vai ser mais ou menos uma derrota, porque tudo que era o horizonte de transformação defendida pela esquerda durante décadas não tá presente, em larga medida. Não está presente. Você vai ter modificações pontuais, algumas coisas importantes, principalmente no que diz respeito a populações, o que se imagina, populações mais vulneráveis, certo? Que de fato estão na linha de frente da violência do Estado, certo? Mas as questões que constituem a consciência da esquerda do que significa, por que essas populações são vulneráveis, né? Quer dizer, o que as vulnerabiliza, como o nosso sistema de produção necessita disso e precisa ser modificado na sua posse, na sua gestão, coisas assim, tudo isso desaparece. Né? Então, dito isso, eu acho que, inclusive, um dos sintomas disso que você levantou é o fato de que 2013 é visto como um espantalho por alguns setores, eu diria hegemônicos também da esquerda nacional. Né? Então, é o velho discurso de que o de 2013 é o começo do fascismo brasileiro. Né? Eu acho isso analiticamente impensável, inaceitável. Acho que isso mostra um tipo de inanidade intelectual que não faz jus, né? Não faz jus a todo o esforço que durante décadas foi feito para que a gente conseguisse consolidar dentro do país um pensamento sobre o que significa as necessidades da transformação desse país. Né? Ou seja, o fato de que de 2013 você tem vertentes conservadoras que saem de lá, bem, eu não sei quem está impressionado com isso. Isso faz parte da história dos processos insurrecionais. Os processos insurrecionais, eles têm uma ambivalência mesmo. Bem, basta ler 18 do Brumário do Marx. Né? Quer dizer, a questão do Marx é muito parecida, inclusive uma outra jornada de junho, diga-se de passagem, né? Que era como é que uma revolução social deu na restauração do Império e deu em Napoleão III, deu em regressão. Como um processo revolucionário pode dar uma regressão? Essa é a questão que ele coloca. E ele percebe
uma das hipóteses que ele levanta bem, você tem dois sujeitos num processo insurrecional. Você tem dois tipos de subjetividade política que estão em contradição, que lutam entre si, que lutam dentro da insurreição, dentro do processo, como a gente viu em junho. É uma coisa, foi quase pedagógico, diga-se passagem, quase pedagógico. A gente viu, teve um momento que uma parte de junho começou a lutar contra a outra. O sujeito ia lá com uma bandeira do Brasil, outro ia tirava, o outro ia lá com uma bandeira do movimento social, uma bandeira vermelha, ia lá e brigava. Quer dizer, a gente viu isso muito claramente. Né? E isso, nada disso, o que eu acho interessante é isso, nada disso é novo. Nada disso é novo. Isso é quase a repetição de uma estrutura dada. Então, o que é mais interessante é isso. Em um processo onde não é novidade, por que se tem esse tipo de discurso de uns setores da esquerda? Porque eles partem do seguinte princípio: um povo que se levanta contra o governo do povo não é um povo. É só. Eles acham isso, não é possível. Né? Me lembra um pouco um poema do Bertolt Brecht, que ele escreve quando Stalin manda tanques para Berlim. Né? E ele começa dizendo alguma coisa mais ou menos, o camarada Stalin, parece que ele está muito, muito entristecido com o fato de que o povo alemão não estava à altura do que no seu ponto de vista, eram os seus desígnios. Né? Então, o poema diz, então, bem, é fácil, a gente troca de povo. Então, acho que é um pouco uma coisa nesse sentido. Né? E muito me impressiona que 10 anos depois isso continue de forma tão consolidada. Né? O que deveria ser analisado de outra maneira, analisar como nós perdemos essa oportunidade, como nós não soubemos vocalizar esse processo. E eu diria ainda mais, esse processo ele vai voltar. Ele vai voltar porque as condições de precarização da sociedade brasileira, elas são insuportáveis. A pauperização da sociedade brasileira está a olhos vistos, e qualquer pessoa que anda pelo centro das grandes cidades, a gente vê de maneira extremamente clara. Inclusive, agora você tem setores da classe média baixa que não conseguem nem mais pagar aluguel e começam a viver na rua. Você vê andando na rua, você vê essas pessoas falando, não, essas pessoas elas levam, inclusive, os seus antigos móveis, elas estão lá, né? Basta conversar. Então, você percebe, você tem um nível de pauperização brutal, absolutamente brutal, e esse nível não vai ser resolvido dentro de mais uma política de transferência de renda. Certo? E vamos criar uma certa conciliação com certos setores do empresariado nacional dentro de um horizonte onde o país estava mais ou menos deflagrado do que agora. Só que agora, essas classes empresariais, essas classes dirigentes, elas têm ao seu lado uma extrema-direita brutalizada, um neoliberalismo absolutamente violento, mais forte, inclusive popular. Porque quem depois de matar quase 1 milhão de pessoas no país, né, na pandemia, ainda consegue 30% de aprovação, isso sem começar o processo eleitoral, né, porque ele deve ainda crescer mais. Quem consegue isso é porque tem uma base popular atrás. Não existe 30% de classe média alta no Brasil. Isso é povo. Entendeu? Então, ou seja, agora eu quero ver como é que a gente vai fazer conciliação nessa situação. Tem que ter muito desconhecimento sobre o que é a classe empresarial brasileira para imaginar algo dessa natureza. Então, acho que dentro desse horizonte é muito provável que a gente tenha um outro processo de explosão de descontentamento social. E a questão é, a gente está preparado para isso ou não? Sim, eu acho que, inclusive, toda a política de demonização do PT em relação a junho tem a ver justamente com impedir o surgimento de alguma alternativa à esquerda do PT que possa ter um alcance de massas e que pegue justamente a contradição que tiveram os governos do PT ao governar, né, com um programa que na prática não se efetivava. Né, já se tratava de um programa bastante integrado ao regime, mas mesmo as promessas mais elementares de não atacar a população com planos de ajustes, isso não se manteve também pela própria situação econômica, que na hora que vem a crise econômica não existe
possibilidade de ou você rompe com o mercado financeiro, rompe com a lei de responsabilidade fiscal, rompe com todos os mecanismos do Estado que são utilizados para manter o nível de exploração dos trabalhadores, ou você vai governar para manutenção do status quo burguês, né, concretamente. Então, acho que essa questão de junho é importante, e essa pergunta que você coloca, por um lado, né, o balanço de por que perdemos essa oportunidade, e se estamos preparados para um possível novo processo que venha acontecer, eu acho que tem tudo a ver com esse debate, porque, inclusive, se a história se repete e o que ocorreu não são coisas efetivamente novas, se todo esse percurso foi de conciliação de classes que nos trouxe até aqui, não seria a hora de ter uma política mais rupturista de independência de classe, que signifique se colocar frontalmente contra a extrema-direita, mas talvez num primeiro momento de forma mais minoritária, apontando um caminho que não concilie com esses setores todos? Eu acredito, de fato, nesse processo, nessa necessidade de colocar de radicalizar o discurso da esquerda nacional e de insistir que em política nem sempre 1 mais 1 dá 2. Às vezes 1 mais 1 dá 0, né? E, dito isso, eu acho, inclusive, que isso pelo qual o Brasil tem passado atualmente, isso repete uma história da América Latina. Quer dizer, os chamados progressismos latino-americanos, eles todos entraram em colapso, né? Quer dizer, a gente viu isso no Brasil, a gente viu isso no Chile, antes do estalido, a gente viu isso no Equador, a gente viu isso em vários outros... A gente viu a complexidade da situação boliviana, tem questões sobre a situação venezuelana, a gente viu tudo isso. Então, acho que tem uma figura do progressismo latino-americano. Quem trabalhou isso muito bem foi o Fábio Luiz Barbosa, Daniel Feldman, num bom livro que chama O Médico e o Monstro, né? Onde eles se insistem que essas políticas que procuravam, de uma certa maneira, controlar o processo capitalista de concentração, de degradação das macroestruturas de proteção, acabou acelerando, por outra razão. Então, acho que dentro desse horizonte, você vai ter países que começam, então, a lutar para conseguir passar para uma outra fase, para encontrar uma outra alternativa. Então, você tem vários. Você tem a Colômbia com os seus processos insurrecionais, que vai ter, inclusive, eleição agora. A situação chilena foi um pouco fruto disso. E você tem países como a Argentina e o Brasil que meio param nisso. E param. E acho que não é à toa que os dois param, entre outras coisas. Bem, tudo bem que a situação argentina é melhor do que a nossa, porque eles fizeram uma coisa que a gente não fez, né? Que eles conseguiram estabelecer uma linha vermelha que tirou os militares do horizonte da política institucional, né? Foi a efetiva política de justiça de transição que civilizou um pouco o campo político, que a gente não fez, que a gente deixou a gente muito mais vulnerável, né? Então, eu diria, mas os dois têm uma figura de um certo populismo que está travancando a história política desses países, né? E no caso do Brasil, de forma ainda mais dramática, entre outras coisas por causa disso, porque a gente tem uma situação muito mais porosa do que a situação argentina, né? Então, dito isso, eu acho que sim, é necessário processos múltiplos de radicalização da esquerda. Como isso deve ser feito, né? Quais são as estratégias a serem feitas? Mais uma vez, isso eu acho que é um campo aberto de debate, de discussão, né? E acho que é um campo que deve talvez, inclusive, comportar várias estratégias que vão concomitantemente se articulando para ver qual funciona, né? Porque, assim, depois eu já tenho quase 50 anos, então algumas coisas você vê que não deram certo, você começa a pensar, não, há de se ter uma certa flexibilização de estratégias. Por exemplo, eu acreditava, assim, há 10 anos atrás, que processos que saíram de movimentos de descontentamento generalizado pudessem funcionar. Eu posso dar um exemplo, não tem problema em assumir erros. Eu acreditava que alguma coisa como Podemos poderia funcionar, que algo como Syriza poderia funcionar, e o resultado é deplorável, é simplesmente deplorável, né? Então, isso ficou claro, alguma coisa deu muito errado, né? É uma esquerda que capitulou, mas capitulou de uma maneira terrível, terrível, absolutamente terrível. Então, acho que isso me fez, de uma certa forma, agora ter uma certa
uma certa crença de que talvez uma multiplicação de estratégias é necessário para cada localidade específica, para a gente perceber qual que vai ter condição de levar mais claramente a necessidade de reconstitucionar, reconfigurar o debate político a partir de uma pauta de radicalização dos processos de emancipação social. Sim, achei interessante você colocar isso do Podemos e do Syriza, porque é um tabu na esquerda, digamos assim, porque muitos setores reivindicavam essas experiências naquele momento, tiravam fotos com essas lideranças, e depois, quando se mostrou uma catástrofe, é quase como um tema que não se fala muito sobre isso, ou seja, não tem um balanço claro. Né? E é necessário ter um balanço claro porque foi uma catástrofe para a população grega, no caso do Syriza, o plano de ajustes, e é a toda a integração do Podemos ao governo diretamente imperialista. Não, virou uma esquerda hipster, é isso. Exatamente. É E nesse sentido, eu acho que daí se tira muitas lições também, justamente para poder pensar isso, porque esses partidos, esses engendros com pouca delimitação estratégica, na realidade, em vários sentidos, também funcionando como partidos amplos, que dentro deles contém uma série de estratégias, como se uma soma de várias estratégias pudesse levar a uma saída de esquerda, eu acho que também aponta um elemento dessa debilidade, de que não se trata de ser um dogmático, sectário ou autoproclamatório, digamos assim, como se um setor somente fosse responder a todos os problemas. Mas se trata da busca efetiva pela estratégia que realmente pode responder. Né? Mas até o final, todos esses problemas estão colocados. Essa questão do progressismo, né, dos governos progressistas, etc., a gente vê eles atuando como governos de contenção do movimento de massas, diluição, né, dos trabalhadores, né, em cidadãos, digamos assim, não tem mais a classe trabalhadora como efetivamente um sujeito revolucionário, e atuando sempre como uma espécie de mal menor, né, como o Gramsci colocava, né, de mal menor em mal menor, você também vai construindo o caminho para o mal maior. Isso tem bastante a ver com o que aconteceu no Brasil aqui, né, todos os anos de governabilidade do governo do PT, em seguida, golpe institucional, Temer, reformas, Bolsonaro. Né, e os militares, né, com muito peso no governo. Então, eu acho isso importante para ver a própria situação do PSOL agora, né, porque o PSOL é isso, um partido amplo, com várias estratégias, que termina dessa maneira. Né? Qual que é a sua visão um pouco sobre essa situação concreta agora do PSOL? Por que o PSOL termina apoiando uma chapa com o Alckmin, né, que se para falar sobre a política repressiva do Estado, o Alckmin é um grande representante da política repressiva do Estado, a gente apanhou do Alckmin em São Paulo, junto com os professores, junto com os estudantes que ocupavam, né, as escolas, e se diluindo também agora o PSOL em uma federação com a Rede Sustentabilidade da Marina Silva, né, que é um partido burguês financiado pelo Itaú, enfim, essa é a situação concreta. Então, eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso, ligando com esse elemento de balanço mais da esquerda neo-reformista, né, digamos assim, internacional. Tá. Veja, sobre a questão da rede, eu não fui convencido da necessidade. Né? Eu, inclusive, falei em alguns momentos que achava, mesmo assim, só para ficar mesmo do ponto de vista eleitoral, era um partido eleitoralmente que agregava muito, muito pouco. Né? E, de toda forma, como você bem levantou, tem questões estruturais bastante complicadas, né? Vínculos orgânicos com setores empresariais, que nós criticamos, uma política econômica guiada por um liberal, né, que é o Eduardo Janete da Fonseca. Então, eu tenho questões também em relação a isso. Né? Sobre a questão do problema Lula, né, eu acho que eu falaria da seguinte forma: acho que existe um problema estrutural da esquerda, como eu falei, que não conseguiu criar uma alternativa, simplesmente. Né? E acho que, bem, faltando 4, 5 meses de eleição, não se cria mais alternativas. Né?
Então, aí o que fazer se limita muito, o campo se limita muito, né? Agora, eu insistiria, em nenhum momento foi colocado essa questão a ser pensada, né? Que por que a gente não conseguiu criar uma alternativa em 4 anos? Né? Porque a gente não conseguiu estabelecer um campo de alternativas em 4 anos que pudesse ter uma relevância dentro do processo eleitoral, já que se trata de um partido, né? E sou daqueles que, bem, desde que eu entrei nunca saí, né, mas sempre insisti num ponto, que era, veja, o partido ele não pode deixar de pensar os seus limites, né, as suas estratégias que funcionam, que não funcionam, né, não pode deixar de fazer isso de uma maneira aberta, de uma maneira mesmo que consiga integrar, inclusive, todos os setores que ele compõe, a classe intelectual, que é bastante significativa, e que, no final das contas, o partido não esquece. Por exemplo, no interior do PSOL, você tem simplesmente talvez a pessoa que seja mais qualificada no país para pensar questões de trabalho, que é o Ricardo Antunes, né? Ele nunca foi chamado para escrever um programa para o partido, né? Eu acho que é uma questão a se pensar, né? Por exemplo, né? Então, você tem alguém que tem que é uma referência internacional em discussões ecossocialistas, sobre ecologia socialista, que é o Michel Levy, né? Que poderia dar uma contribuição enorme dentro de um debate que precisa ser consolidado no Brasil, porque o debate ecológico brasileiro ele tem um nível lastimável, miserável, é uma coisa da ordem do inacreditável. O país que é uma das maiores preocupações ecológicas do mundo, né, que é que conheceu nos últimos 2 anos duas catástrofes ecológicas, quer dizer, Brumadinho e o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, certo? Catástrofes terríveis, brutais, certo? Que tem colocado em xeque o resto do que sobra dos espaços da floresta amazônica através de uma política de ocupação de terra, que é uma política colonial de ocupação de terra, que é simplesmente a recuperação de uma dinâmica colonialista da pior espécie, né? Não ter um debate consistente sobre ecologia socialista, sobre novos modelos de produção dentro de uma reflexão ecológica, é uma expressão de que, de fato, tem uma coisa muito errada com a esquerda brasileira, né? Então, dito tudo isso, eu espero que exista uma consciência cada vez mais clara de que há um déficit fundamental, não só de discussão ideal, mas há um déficit fundamental de reflexão sobre a nossa posição, qual posição a gente deve ocupar nesse momento. E isso não vai ser, sabe, não vai ser com um processo eleitoral, no poder, que isso vai se modificar brutalmente. Ao contrário, isso vai acelerar ainda mais a nossa necessidade. Sim, eu acho que essa situação do PSOL nesse momento é claramente um salto de qualidade, de giro à direita do partido, mas que não caiu do céu, né, digamos assim. Ou seja, o PSOL já vinha da construção de um programa bastante adaptado ao próprio PT, e com políticas também de aproximação com setores burgueses, né? Isso vai corroendo, né, a independência de classe do partido. Eu já tinha colocado para você diretamente a nossa posição como MRT em relação a essa situação do PSOL, que é que a gente considera que, na realidade, o mais correto nesse momento a todos os setores que rechaçam essa política, essa situação, seria diretamente romper com o partido para tentar construir um polo de independência de classes, né? Inclusive, numa entrevista sua, você tinha abordado um pouco essa questão da necessidade de conseguir aglutinar, agrupar setores, ainda que seja de maneira minoritária, para tentar mostrar uma alternativa, né? Porque eu acho que é isso que tá bastante colocado nesse momento, né? Ou seja, vão ter muitos setores que vão ficar órfãos de uma política de esquerda, porque vai estar a maioria do PSOL fazendo campanha diretamente para o Alckmin, junto com Lula, né? E junto com a Marina Silva. Então a gente, ou seja, a gente também está caminhando para uma possível experiência ministerialista do PSOL num eventual novo governo Lula-Alckmin, né? Como que fica a esquerda, né? Inclusive, a gente tem que pensar o pós
2022 também, né? As situações que vão estar colocadas, as possibilidades que tem, essa manutenção da extrema-direita se perder de fato as eleições, mas se manter como força social. Acho que são discussões importantes para a gente ir pensando também, para ir finalizando um pouco aqui a nossa entrevista de hoje. Diana, eu acho essa uma questão importante. Eu diria mais ou menos o seguinte, eu talvez insistiria mais, de novo em um ponto. Eu acho todas as estratégias importantes e válidas nesse momento. Acho, por exemplo, até coisas... Eu lembraria, por exemplo, o Partido Democrata norte-americano, né, que é aquela coisa medonha que todos nós conhecemos. Né? Teve alguém que ficou, que era o Bernie Sanders, né? E conseguiu, mesmo não tenha conseguido emplacar uma candidatura, mas conseguiu colocar certas questões que me pareceram importantes durante um determinado ano. Diga-se de passagem, o programa de governo do Bernie Sanders estava mais à esquerda do que todos os programas de governo que a gente tinha pensado na esquerda brasileira, né? Dos partidos tradicionais da esquerda brasileira. Então, acho isso mostra, me parece, alguma coisa, né? Que é nessas situações, o processo que seria o processo mais adequado, né, era a constituição de um grande partido de massa que conseguisse, de uma certa maneira, veicular os interesses da classe operária, da classe trabalhadora. Né? É um processo que, por exemplo, como nós não conseguimos mais enxergar isso em uma dinâmica de curto prazo, então alguns, inclusive, que eu diria são grandes pensadores da esquerda, chegaram mesmo a falar que a gente entrava numa era do fim da política. Era o tópico do Mário Tronti, por exemplo. Tinha vindo lá do operaísmo e tal, exatamente, falando, olha, mas a gente não tem mais um grande partido, então não tem mais como agir, conseguir consolidar a partir de um acúmulo de lutas, de processos, uma dinâmica de transformação estrutural revolucionária. Eu não acredito, eu não sou desses, eu não penso nisso. Não é a minha visão. Eu acho que o fato de não conseguir consolidar uma grande estrutura partidária não significa que o campo da política ele desapareceu. Agora, um fato é sério, ele se complexifica em demasia, né? E eu diria com clareza, eu acho que todos nós entramos dentro de um processo de testar modelos, né? E esses modelos modelos que cada um à sua maneira, alguns deles vão ser bem-sucedidos, outros não. A gente vai ver dentro de um prazo o que de fato vai acontecer. Agora, eu insistiria que esse é um caso ainda mais dramático no Brasil, porque, por exemplo, você estava falando sobre o Chile. Existe um elemento dentro do processo chileno que é interessante, é que as estruturas partidárias e de governo são menores do que o processo. O processo ele se organiza inclusive, para além dessas estruturas. Você tem movimentos sociais que se organizam, muito claramente. Né? Então, por exemplo, movimentos que se radicalizam. Sei lá, seu movimento indigenista que se radicaliza e obriga as estruturas tradicionais a terem uma posição a esse respeito. Então, elas são atravessadas por... O Brasil tem uma característica que é terrível, que é um Brasil, na verdade, é um país hiperinstitucionalizado. Inclusive, os movimentos sociais mais fortes que foram constituídos nesses últimos anos se institucionalizaram de uma maneira muito forte dentro do jogo político. Né? Então, eles não ficam fora, eles entram para dentro do jogo político partidário, o que cria uma situação totalmente única, é o mínimo que se possa dizer, e muito mais complicada, eu acho. Sim, ainda que essa questão do Chile, né, sim, muitos movimentos que se organizavam para além das instituições, mas no fim das contas quem mantém a hegemonia são as instituições, porque mesmo com a Convenção Constituinte, todas as instituições seguiram acontecendo e tem que ser explicado por que os presos políticos da rebelião de 2019 seguem presos, mesmo no governo Boric. Então, é um ponto aí que eu acho que também se liga a essa reflexão que você colocou sobre Estados Unidos, né? Porque, na realidade, o Partido Democrata é o partido imperialista mais antigo do mundo, né? E um setor da esquerda, né, tentou se organizar dentro do Partido Democrata, o DSA especificamente, né, não estou nem falando especificamente do Bernie Sanders, mas o Bernie Sanders, na realidade, ele não somente retirou sua candidatura para apoiar o Joe Biden, né, com toda a política internacional que a gente já viu
fazerem, né, o Biden e a Kamala Harris atacando países do Oriente Médio, mas também eu lembraria de um elemento que também na época foi bem discutido, que era a própria posição em relação à Venezuela, né, que era bastante complicada também. Então, acho que são experiências que, digo, o que eu insistiria do ponto de vista para a gente seguir debatendo é justamente tentar, para pensar a melhor alternativa frente a toda essa situação, tentar resgatar essas experiências políticas para não cometer os mesmos erros do passado, até um pouco em consonância com isso que você colocou sobre Podemos e Syriza, porque na época o Esquerda Diário foi um setor que buscou tentar demonstrar como que essa política do Syriza e do Podemos, obviamente dialogando com todos os trabalhadores que viam nesses partidos uma alternativa, mas tentar demonstrar que esse programa, ao longo do tempo, ele era... não é real a promessa de governos de esquerda dentro do capitalismo que não entrem nas regras do jogo se não for se apoiando numa força hegemônica da classe trabalhadora em aliança com todos os movimentos. Né? Ou seja, é muito difícil uma política disruptiva, ou seja, impossível diretamente, utópica, por essa via, né, parlamentar, pelas instituições e etc. Ou seja, é necessário utilizar esses espaços de parlamentares e tudo mais, mas para potencializar uma política revolucionária. Acho que isso que assim, para comentar essa sua última resposta, que eu acho que obviamente dá muita discussão. O livro que a gente repassou para você, o Estratégia Socialista e Arte Militar, ele busca trabalhar uma série de conceitos teóricos e posicionamentos de vários intelectuais internacionalmente para tentar resgatar, por um lado, a importância da estratégia na discussão política e da centralidade e hegemonia da classe trabalhadora, inclusive para lidar com todos os novos fenômenos de movimentos que buscam diluir, né, a classe trabalhadora como sujeito social, assim. Não, Diana, então, finalizando essa discussão agora, porque acho que ela vai continuar depois ainda muito, eu só insistiria em 2 pontos. O primeiro deles de fato, mas a gente tem um problema estrutural que como não há um modelo imanente de organização da classe trabalhadora, então a constituição dessa hegemonia ela se torna cada vez mais dramática nesses últimos tempos. Então, o que nos coloca uma série de questões sobre, quer dizer, como ela pode ser construída. De fato, existem limitações dentro dos processos partidários, isso é absolutamente evidente. Embora, por exemplo, eu tinha lembrado da questão do Bernie Sanders, não por achar que isso seja uma belíssima saída, mas por lembrar, bem, dentro de um processo mais brutalizado, que é o processo da política norte-americana, institucional e partidária, você teve uma dinâmica que galvanizou a possibilidade de, em um outro momento, se abrir outra coisa. Quer dizer, de fato, o fracasso é interessante. O fracasso mostra o quê? Porque não foi só o fracasso dele, foi o fracasso dele e do Corbyn também, né? Que tinha mais ou menos a mesma lógica. Pegar 2 partidos completamente miseravelmente vinculados à gestão mais brutalizada do que é o imperialismo global, né, o Partido Trabalhista Britânico e o Partido Democrata, ter conseguido, num dado momento, bem, o caso do Corbyn ainda foi mais longe, porque ele conseguiu criar uma hegemonia do partido. E depois, é claro, foi totalmente dizimado, limado, né, mostrando que nem essa franja reformista era possível mais dentro desse horizonte. Mas eu acho assim, para além de um horizonte deceptivo, fica uma coisa interessante, quer dizer, mostra primeiro que há um campo de crescimento enorme, né, muito grande, né, por um lado, e por outro lado mostra, entre outras coisas, isso, quer dizer, que depois que você consolidou, quer dizer, depois que você consolidou essa maioria, né, é possível criar alguma outra coisa. Né? Acho aí talvez seria uma coisa para se acompanhar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Né? Mas, mais uma vez, tudo isso são projeções sobre o futuro. Né? O que, levando em conta o que aconteceu, quer dizer, minha segurança em relação a isso é limitada. Sim. Essa discussão de como construir a hegemonia da classe trabalhadora e a situação complicada que está, eu acho que, enfim, é um fato, mas justamente se trata de pensar as experiências também internacionais que apontam um pouco
nesse sentido, assim, né? A própria, enfim, eu citei anteriormente o programa, né, em relação à redução da jornada que você tinha mencionado na Argentina, né, que é levado adiante pela Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, que é justamente uma frente político-eleitoral que busca ter uma atuação política, né, especialmente o PTS, atuando com Nicolás Del Canho, Miriam Bregman, Alejandro Vilca e vários parlamentares que atuam como parte das mobilizações dos trabalhadores para tentar justamente buscar essa hegemonia e pensar nesse sentido também as experiências que estão acontecendo nesse momento. Acho que todo o processo agora nos Estados Unidos, né, dessa geração U, né, de union de sindicatos, é muito interessante, porque é uma nova geração jovem, trabalhadora, precária, e que vê nos sindicatos uma necessidade de organização, de auto-organização, que eu acho que ajuda a pensar, né, que alternativas vão estar colocadas para essa geração que não seja, mais uma vez, um mal menor que, no fim das contas, termina mantendo essa sociedade que a gente vê tanta miséria, tanta exploração, enfim, que é parte, obviamente, das nossas denúncias cotidianas. Mas, enfim, Vladimir, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu achei que foi muito boa a nossa conversa hoje. Muitos debates seguem, porque toda essa crise da esquerda está acontecendo nesse momento, né? E as próprias iniciativas que cada setor vai ter é muito importante a gente seguir dialogando, a gente, enfim, está construindo, nesse momento, o Polo Socialista Revolucionário com outras organizações, levando, né, essa defesa dessa política de independência de classes para mostrar a necessidade de enfrentar a extrema-direita, enfim, pensando mais estrategicamente, de um ponto de vista que não termine fortalecendo a própria direita nesse momento no país. Então, queria agradecer muito você ter participado e ver se você quer fazer alguma consideração final. Não, eu que agradeço a possibilidade de interlocução, diálogo, espaço. Para mim é um grande prazer poder debater com vocês. Muito bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada a todos e todas que assistiram o nosso episódio de hoje. Até mais. Até mais.